E é com essa batida que começamos a sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021, o último programa desse mês de fevereiro. Beto Guidini, um bom dia para você, o sol brilha lá fora. Faltou um golzinho, né, Beto? Faltou aquele golzinho, né, Thiago? Agora são 8 horas 3 minutos. Bom dia, Thiago, bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Hoje, dia do comediante. Mas a comédia foi ontem, né, Thiago? Se não fosse cômico, seria trágico, Isso né? mesmo. Então, essa sexta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 16 graus. E durante a tarde, a temperatura poderá chegar aos 29 graus. E sábado, a previsão para o sábado, para o final de semana, também é de sol. As temperaturas ficam entre 14 e 28 graus. No domingo, há 50% de chance de chuva. A mínima será de 15 graus e máxima de 27 graus. E neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de sexta-feira, Thiago. Começamos pela região. Municípios da micro-região vão encaminhar protocolos de intenções para a compra de vacinas. E o destaque na Serra e no Planalto é que a macro-região de Caxias do Sul atinge 95% de ocupação em todos os leitos de UTI disponíveis. E pelas notícias do Estado, o governador Eduardo Leite decide pela suspensão da congestão e todo o Rio Grande do Sul terá bandeira preta. E pela economia, o lucro da Petrobras é o maior já registrado no Brasil em uma empresa de capital aberto. E pela agricultura, a soja. A colheita avança e o movimento de caminhões já aumenta no porto de Paranaguá. E nas informações do mundo, o Reino Unido se prepara para sair do lockdown após uma queda de 81% na transmissão do coronavírus. E pelo esporte, tudo sobre a última rodada do Brasileirão. E pela política, a lei que estabelece a autonomia do Banco Central foi sancionada. E pela atualidade, Garopaba implanta barreira e só entra um turista com teste negativo para o coronavírus. Muito bem, nós estamos começando essa sexta-feira de muitas informações e novidades, né? O Internacional não conseguiu ficar tetracampeão brasileiro, uma pena, né, Beto Guidini? Mas eu acho que teve um garfo naquele jogo de ontem, porque um pênalti não dado e 2 gols anulados, fica um pouco forçado também essa taça que foi para o Flamengo, mas paciência, né? Ano que vem, aliás, esse ano tem outro, logo já está começando o Brasileirão de novo. E a bandeira preta que foi decretada ontem pelo governador Eduardo Leite, a partir de amanhã, todo o estado do Rio Grande do Sul, a cogestão está suspensa e o que vale é o decreto do governo do estado. Então vamos lá que teremos muitas restrições pela frente. Essa bandeira preta se estende até o dia 7 de março e com isso muitos estabelecimentos, muitas funções terão que ser restringidas. E para falar um pouco sobre isso nesse momento, a gente chama aí o presidente da AMESN, José Carlos Breda, que fala a respeito disso para nós nesse momento. Conforme ficou definido, na reunião com o governador do estado do Rio Grande do Sul e demais entidades representativas, o estado do Rio Grande do Sul, a partir do próximo sábado até o outro domingo, estará todo ele em bandeira preta, sem poder usar os protocolos de bandeira vermelha. Poderão funcionar as escolas de educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Então é o momento de unirmos forças, de combatermos o coronavírus, de estarmos unidos e superar esse momento e o mais breve possível retornar à normalidade. Vamos estudar os protocolos da bandeira preta que já estarão em vigor a partir deste sábado. Um abraço a todos. Muito bem, aí você teve a palavra do presidente Breda, da Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, a AMESN, que abrange 49 municípios aqui da região Covid, e essa é a realidade, bandeira preta para todo o estado do Rio Grande do Sul, lembrando que um fator aí bastante importante, a bandeira preta não significa lockdown, né, que é aquela parada total de todas as funções sociais, mas ela restringe e muito o funcionamento de diversas atividades e é isso que nós vamos falar a partir de agora em todas as notícias que nós vamos trazer para você. Começamos pela região, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas 8 minutos e começamos por Nova Bassano.
O retorno das aulas do ensino fundamental, no dia 8 de março, terá início as aulas das MF Teodolinda Reginato e MF 15 de novembro. Os alunos do ensino fundamental, o atendimento será de forma híbrida, com a participação semanal de 50% de cada turma da escola. E na semana seguinte, no dia 15 de março, com o atendimento da outra parte da turma. Os alunos serão informados pela escola no grupo do WhatsApp. O período diário será de 3 horas na escola, incluindo horário de lanche de forma intercalada. No intervalo entre os turnos será feita a higienização dos espaços escolares utilizados. Muito bem, e agora a gente traz uma informação para Protásio Alves, que decretou luto oficial de 3 dias, colocou as bandeiras a meio mastro porque a cidade se despediu de Nilo Stella. Nilo Stella foi um político e um proeminente cidadão de Protásio Alves. Ele participou aí da Comissão de Emancipação no ano de 1988. Foi o primeiro prefeito de Protásio Alves também. Ele foi vereador aqui em Nova Prata, foi chefe de gabinete, enfim, uma pessoa muito aprofundada na comunidade, muito engajada nas situações políticas, e aí acabou fazendo sua passagem aos 80 anos. Nossos sentimentos a toda a família e a todos os conterrâneos de Protásio Alves, que vem em Nilo Stella aí, um grande cidadão. E falando sobre Veranópolis, no dia 17 de fevereiro, quando o município ainda estava em bandeira laranja, no modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, foram retomadas as reuniões de instrução sobre o cadastro único, bem como sobre o serviço da política de assistência social em Veranópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade. E falando para Vila Flores, foi lançada a campanha do Agasalho 2021. A Prefeitura e o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social de Vila Flores, lançaram a campanha que acontece de 1º de março até 31 de março. Em breve vai ser divulgado os pontos de coleta de donativos, né, como agasalhos e alimentos, e todo mundo se pede a participação comunitária para que possa ajudar o próximo. Lembrando que os itens que poderão ser aproveitados por pessoas menos favorecidas, e desapegar é um ato de amor. Logo mais também a gente está terminando fevereiro, vem março e as águas de março que fecham o verão, né, Beto Guidini? Isso mesmo. Vem a chegada do outono e logo mais o inverno gaúcho, então Vila Flores se antecipa e pede donativos para toda a população carente. E agora, pelo portal Estafeta, municípios da micro-região vão encaminhar protocolo de intenções para a compra de vacinas. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de que estados e municípios podem comprar e fornecer à população vacinas contra o Covid-19, prefeituras da região da Serra, que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, o CISGA, se reuniram nesta quinta-feira com o objetivo de debater e encaminhar um protocolo de intenções para adquirir o imunizante. O objetivo é complementar a oferta do Programa Nacional de Imunização, o PNI, caso ela seja insuficiente para atender a demanda, além de agilizar o processo de vacinação. E ontem, Beto Guidini acompanhava a Globo News e o governador Eduardo Leite falava justamente sobre a questão da bandeira preta e como ela vai ser implementada em todo o estado e o porquê desses motivos. E uma das perguntas que foi feita era referente à compra de vacinas. E o governador declarou que sim, já está em contato com diversas empresas farmacêuticas que produzem o imunizante, dentre elas a Pfizer. Será que Eduardo Leite vai trazer essa vacina para o Rio Grande do Sul, Beto? Esperemos que sim, né, Thiago? E a próxima notícia, infelizmente, não é uma boa notícia, mas ela já reflete essa realidade instantânea. Paciente internado em Nova Prata morre por não conseguir leito de UTI. O hospital da cidade já tem ocupação no limite. Segundo informações repassadas pelo jornal Correio Livre, em conversa com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, a situação da pandemia no município se agravou e muito. Nas palavras do Dr. Guilherme, abre aspas, está um horror. O número de casos e pessoas contaminadas, muitas delas de alto risco. Na quinta-feira, dia 25, estamos com
com 17 pacientes internados entre contaminados e suspeitos e não temos mais leito no Hospital São João Batista. Esse aumento aconteceu de forma muito rápida, estamos vivenciando o pior momento desde o início da pandemia e o mais preocupante é que a realidade se repete no estado e também no país. Se a situação continuar dessa maneira, precisaremos abrir uma nova ala para pessoas com Covid, algo que nunca ocorreu. Dos internados, alguns estão com risco de evolução para a unidade de terapia intensiva, mas não há mais vagas nos hospitais da região, fecha aspas, comentou o Dr. Guilherme. E esse caso foi uma paciente que acabou chegando, para ser tratada. Ela já era de um município vizinho, tinha que ser encaminhada ligeiramente a uma UTI, porque já estava bastante debilitada. Infelizmente não foi localizado o leito e a gente vê como essa situação é instantânea, né, Beto? No começo da semana os casos começaram a crescer e nós nem terminamos a semana, estamos chegando hoje na sexta-feira, já temos a notícia de um óbito ocorrido aqui na cidade de uma pessoa da região que não conseguiu leito de internação para tentar se salvar. A situação é realmente apavorante, como essa curva subiu vertiginosamente nessa última semana por conta, talvez, dessa nova variante mais contagiosa do coronavírus. E o que se nota é que as pessoas não estão se cuidando. Um bar foi interditado em Veranópolis por não cumprir o decreto. Na tarde, equipes de fiscalização municipal, juntamente com órgãos de segurança pública, estiveram verificando o funcionamento de estabelecimentos do município, principalmente bares, com o objetivo de fazer o decreto municipal que proíbe esse tipo de atividade. Na ação, foi flagrado o descumprimento de regime estabelecido pelo município e, consequentemente, feita a interdição do local. Solicita-se que toda a comunidade cumpra os protocolos de segurança que estão sendo exigidos nesse momento crítico e enfrentamento ao Covid-19. E seguindo com informações, agora falando da Serra e do Planalto para você, nós temos aí a notícia de que a macro-região da Serra atingiu ocupação de 95% nos seus leitos de terapia intensiva. Em toda a região existiam 15 leitos disponíveis. A taxa de lotação vem aumentando consideravelmente, tendo crescido de maneira exponencial nos últimos 3 dias. Então essa realidade que a gente noticiava em outros locais, me lembro bem, Beto, no começo do ano a gente falava, do norte, Amazonas, Acre, enfim, todos esses lugares que estavam com situação bastante complicada e agora chegou devagarzinho aí por Chapecó, que também ficou numa situação bastante complexa. E agora aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul nós somos apanhados, não de surpresa, porque a pandemia não é surpresa para ninguém, faz 1 ano que essa situação está aí e não muda, mas nessa última semana a gente teve essa crescente que deixou todo mundo de boca aberta e a bandeira preto. Inclusive o governador de Santa Catarina está pensando em lockdown completo no estado, né? Exatamente. E segundo a Rádio Solares, a vacina contra a Covid-19, a Serra Gaúcha recebeu na manhã de ontem mais de 20 mil doses. A região da Serra Gaúcha recebeu na quinta-feira 20.310 doses da vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório AstraZeneca, juntamente com a Universidade de Oxford e o laboratório Butantan, no Brasil. Ao todo, o Rio Grande do Sul recebeu 135 mil doses na quarta-feira. As doses destinadas à Serra Gaúcha serão divididas entre 49 municípios que compõem a região. 7.410 doses foram fabricadas em São Paulo e 12.840 importadas da Índia. E agora, para mudar um pouco do assunto, vamos falar de um outro problema que esse também, não é epidemiológico, mas dói no bolso de muita gente. O preço da gasolina. Em Bento Gonçalves foi feito um levantamento pelo Jornal Semanário e os valores encontrados estão entre R$ 5,37 até R$ 5,59 o litro. Claro que a Petrobras registra um lucro histórico, Beto Guidini, cobrando 5 barão e 60 centavos o litro da gasolina. Como é que uma companhia não vai dar lucro? Até eu fazia dar lucro. Com certeza, Thiago. E segundo o portal da Rádio Caxias, a Diocese de Caxias do Sul recomenda a realização de missas com lotação máxima de 30 pessoas. A definição da bandeira preta para a região da Serra, segundo o modelo de distanciamento controlado do governo do estado, motivou a Diocese de Caxias do Sul a emitir um novo comunicado às paróquias dos municípios de sua abrangência que se enquadram à medida. A determinação visa evitar aglomerações de pessoas e disseminação do coronavírus.
O documento assinado na terça-feira pelo bispo Dom José Gilson leva em consideração o modelo de cogestão mantido e que permite a adoção de medidas da bandeira laranja. Dessa forma, estão autorizadas as celebrações com presença de público máximo de 30 pessoas ou 20% da capacidade do espaço. E indo lá para o Planalto Médio agora, falando de Passo Fundo pela Rádio Irapuru, a cidade registrou o maior número de casos de coronavírus em um único dia. Somente no dia de ontem, 200 casos foram confirmados nas últimas 24 horas, além de novos óbitos registrados, né? A última vítima era um homem de 64 anos, mas para mostrar para você como a situação está em todo o estado do Rio Grande do Sul, Passo Fundo também aí chegou a mais de 18 mil casos confirmados, sendo eles 200 nas últimas 24 horas. E segundo a Rádio Irapuru, o biocombustíveis serão o futuro na América Latina, destaca o empresário Erasmo Batistella. O ECB Group assinou nesta semana um contrato de compra de 300 mil toneladas anuais de óleo de reflorestamento, proveniente de árvores da Pongômia, da empresa holandesa Investância, que é líder de agro em florestamento e pesquisa para o período de 30 anos. O negócio é válido até 2055 e representa um significativo avanço na transição global para o transporte verde. Conforme o diretor da ECB Group, Erasmo Carlos Batistella, o Centro de Reprodução, Pesquisa e Desenvolvimento de Mudas de Investância, localizado perto da Carmelo Peralta, na Chácara do Paraguai, é o maior local dedicado à produção de árvores de Pongômia de elite do mundo. A sua capacidade de produção anual é de 1 milhão de árvores e aumentará nos próximos 10 anos para um total de 50 milhões de árvores plantadas em 125 mil hectares. Isso mesmo, a BS Bios, né, Beto Guidini, uma Isso. das potências energéticas aí de produção de biocombustível. Desejamos toda a sorte nesse projeto que envolve diversos países e que faz com que a América Latina, sim, tenha um produto de valor agregado. Torçamos para que o biocombustível possa, sim, tomar proeminência na produção aí de matrizes energéticas sustentáveis e com isso levar as empresas da nossa região, do nosso estado, a novos patamares. Temos a BS Bios ali em Passo Fundo, temos a Oleoplan aqui em Veranópolis, então despontamos sim como um polo de produção desse tipo de combustível e a gente torce que isso dê muito certo e que essas companhias continuem produzindo, contratando, gerando emprego e renda a todos os gaúchos. E agora falando uma boa notícia também para o interior do Planalto Médio, a Prefeitura de Passo Fundo autorizou o serviço de instalação de internet no interior. O projeto vai beneficiar mais de 1.000 famílias em 18 localidades do meio rural. E quem de Passo Fundo nos acompanha na cidade também vai poder acompanhar no interior, porque agora se tiver internet por todo o interior aí de Passo Fundo, vão poder ficar conectados aqui na Conecta Mais TV. Olha essa, Tiago. Segundo o portal Tua Rádio, carne de cavalos da região é exportada para 6 países. A Evilton Lima, o Pavoroso, trabalha há 10 anos em um ramo pouco comum. O lagoense é responsável pela compra de cavalos que são carneados e exportados para outros países. Em entrevista, Pavoroso explica que os animais não servem para a lida no campo, são vendidos para os seus proprietários. Cabe a ele transportar os animais até a cidade de São Gabriel para um frigorífico especializado. Lá os animais são inspecionados e passam por testes de mormo e anemia. Aqueles que são aptos são mortos e carneados. A carne é enviada para a China, Japão, Nova Zelândia, Indonésia e também Itália. O couro dos animais também pode ser utilizado, mas não é exportado. Quem tiver interesse em vender seus cavalos pode ligar para o fone 54 996 26 6355. Muito bem, é uma notícia que causa estranheza, mas não tem nada de estranho nisso. Porque esses dias também tinha uma notícia que em Santa Catarina
tinha uma determinada pessoa vendendo carne de cavalo como se fosse carne bovina, né? Aí já tá errado, né? É errado. Aí não dá. Mas a outra situação é, claro que causa estranheza. Ninguém tem aí o costume, pelo menos que a gente saiba declaradamente, de fazer um churrasco de carne de cavalo. Isso eu nunca ouvi falar, nem nunca me convidaram. Também não me convidem, porque acho que eu ia achar um pouco estranho essa coisa. Mas, enfim, cavalo ou boi, enfim, carneado, tudo vira carne, por assim dizer. Mas alguns países consomem. E olha que curioso, né? A gente tem aí um exportador de carne de cavalo e deixou o telefone. Quem quiser vender o cavalo, ele carneia, faz toda a mão de obra, mas coisas diferentes que o mundo globalizado faz. Os cavalos aqui do Garrão da Pátria, que não servem mais, são carneados e mandados mundo afora. Que coisa diferente de se dar uma notícia numa manhã. Tu iria num churrasco de carne de cavalo, Beto Guidini? Só depois de saber, eu acho, Thiago. E depois de uma dúzia de cerveja, talvez o sujeito coma e ainda sinta um gosto bom, né? E agora nós vamos para as notícias do Estado, que agora as coisas estão graves, né? Segundo o portal Jornal Oeste, o governador Leite decide pela suspensão da congestão e todo o Rio Grande do Sul terá bandeira preta. O governo do Estado e a FAMURS, Federação da Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, realizaram ontem, quinta-feira, uma reunião sobre a congestão do distanciamento controlado. O governador Leite e prefeitos trataram de medidas para conter os avanços do Covid-19 no Estado. Em seu pronunciamento, Leite afirmou que seu posicionamento é pela suspensão da congestão, entendendo que a medida se impõe nesse momento. E o governador ainda anunciou que todo o Estado terá bandeira preta, seguindo os protocolos estipulados para a bandeira. E, neste momento, o governador também ouviu os prefeitos. No entanto, ele afirmou que assume a responsabilidade pela decisão, mas que precisa contar com o apoio dos prefeitos. Muito bem, exatamente. Então, ontem à tarde, uma reunião começou por volta da 1h30, se estendeu até às 5 horas. Quando era pouco mais às 5h30, o governador abriu a sua live através da página do governo do estado, trouxe o estudo da pesquisa EpiCovid, feita pela Universidade Federal de Pelotas, em comunhão com mais 10 universidades, e alguns dados a gente pincelou para você. Por exemplo, né, a pesquisa apontou que 1 em cada 10 gaúchos está contaminado pelo coronavírus. Isso faz com que os números cresçam exponencialmente. Segundo as projeções traçadas pela pesquisa, também é necessária uma restrição na circulação de pessoas. O governador foi enfático ao falar que não se cabe nesse momento discutir se é certo abrir ou fechar, sair ou não ir, que a culpa não é que o vírus circula só à noite. Ele foi enfático ao dizer, né, que a partir das proibições de circulação, a partir das 10 horas da noite, as pessoas gostavam de dizer, quer dizer que depois das 10 o vírus circula, antes disso não. O governador não quer levar a conversa para esse caminho. A situação é tecnicamente hospitalar e epidemiológica, os leitos estão praticamente ocupados. Ele também falou que não adianta colocar infinitos leitos de UTI, essa não é a solução, uma vez que a pesquisa também apontou que quem acaba caindo na internação de terapia intensiva, apenas 40% das pessoas se salvam, então ir para a UTI não é salvação para ninguém. Afora que uma outra situação que ele trouxe, Beto Guidini, essa sim chama bastante atenção, não é a questão do equipamento. O Estado pode colocar 1.000 leitos de UTI, mas não teremos equipes médicas e profissionais da saúde suficientes para lidar com essa quantidade que vem crescendo. Uma porque as equipes médicas também adoecem e outra coisa, né, elas também têm um período que precisam descansar, então temos uma escassez de profissionais da saúde também nesse momento, haja vista a crescente dos casos. Esses foram os motivos que levaram o governo do estado a adotar essa bandeira preta que vai até o dia 7 de março, domingo que vem. E aí muitas restrições vão ser trazidas. E tu tem aí, né, Beto, o que funciona, o que não funciona, né? Isso mesmo. Segundo o portal aqui, a bandeira preta e suspensão da congestão, saiba o que pode mudar a partir de amanhã, sábado. Segundo as informações que temos aqui, nós vamos mostrar agora o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Segundo o portal, as escolas públicas, privadas e todos os níveis. A educação infantil e primeiro e segundo ano possui ensino presencial permitido. Demais turmas, apenas ensino à distância. Restaurantes e lancherias. De beira de estrada, 25% dos trabalhadores e 25% de lotação.
Perímetro urbano, apenas entregas sem atendimento presencial. Hotéis. Perímetro urbano, 30% dos quartos. De beira de estrada, 75% dos quartos. Nas indústrias, 75% dos funcionários. Salão de beleza, fechados. Academias, fechadas. Comércios essenciais, aberto, mas apenas com 25% dos trabalhadores. Comércios não essenciais, fechados. Postos de combustível, lotação, trabalhadores e clientes, uma pessoa com máscara, porém 8 metros de área útil de circulação, respeitando o limite de PPCI. Ciências como lancherias e restaurantes. Cursos de diversos tipos, música, dança, línguas estrangeiras, fechados apenas em ensino remoto. Trabalhos domésticos, fechados. Celebrações religiosas, apenas com 25% dos trabalhadores sem público. Bancos e lotéricas, apenas com 50% dos funcionários e atendimento restrito. Feiras, fechadas. Eventos, fechados. Competições esportivas, canceladas. Transporte coletivo, apenas com 50% de capacidade máxima e ocupantes nas janelas. Correios, apenas com 50% dos trabalhadores e atendimento presencial restrito. Exatamente, esse é o resumo rápido trazido pela reportagem da Rádio Estúdio, que a gente tem para falar para você do que fica aberto e do que fica fechado. A pergunta que nos surge agora, Beto Guidini, essa eu não sei responder. Tem a previsão de que o jogo do Grêmio ocorreria domingo na Arena. Ainda não temos nenhuma definição se por conta da adoção da bandeira preta o jogo será adiado. Assim que a gente tiver, repassamos a informação a você. E essa aqui, segundo o Thiago, o portal G1, abre aspas. Estou enxergando o pico do Everest, estamos apavorados, fecha aspas, diz a secretária da Saúde do Rio Grande do Sul. A secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, alertou para o risco de esgotamento da capacidade do sistema de saúde do Estado no combate ao coronavírus. A manifestação foi feita ontem, quinta-feira, durante reunião do governador com Eduardo Leite, com prefeitos para tratar dos sistemas de cogestão que autorizam os municípios a adotar medidas mais brandas em relação às bandeiras impostas pelo Estado. A titular da pasta comentou e afirmou enxergar o pico do Everest em menção à situação da pandemia no Rio Grande do Sul. E a secretária apresentou a evolução da ocupação de leitos clínicos da UTI nas últimas semanas. No dia 24 de janeiro, o Rio Grande do Sul tinha 2.383 pessoas internadas com Covid-19. Já na quinta-feira, o número era de 4.925 pacientes em hospitais, uma alta de 206% em pouco mais de um mês. No caso dos leitos críticos, os hospitais operam com 91,8% da capacidade máxima. Exatamente. Então, aí as posições do governo do estado, a partir do Palácio Piratini, apontando que a situação é gravíssima nesse momento. Nunca passamos por uma situação tão complicada nessa pandemia recente que a gente encara há exatamente um ano que o primeiro caso no Brasil foi detectado no final de fevereiro de 2020 e 365 dias depois a gente está novamente encarando um fechamento e uma restrição profunda por conta, obviamente, de motivos aí científicos, epidemiológicos e hospitalares. A próxima notícia também traz essa informação e nós falamos de Venâncio Aires. O prefeito decretou lockdown na cidade de Venâncio durante aí desta sexta-feira, né, às 20 horas desta sexta-feira até às 5 horas da próxima segunda-feira. Tudo deverá permanecer fechado, apenas as atividades essenciais, supermercados e farmácias estão autorizados a funcionar. Jarbas da Rosa, que é o prefeito, explicou que a ação é necessária para frear a disseminação do coronavírus na cidade, que também está fora de controle. E pelo portal Fato Novo, o Parque Centenário, Beira do Rio e praças são interditados. Os apelos das autoridades pelo fim de aglomerações, principal forma de difusão do novo coronavírus, ainda não está surtindo o efeito desejado. A transmissão da Covid-19 segue alta e posiciona a estrutura de atendimento da saúde à beira do colapso. Montenegro já tem 4.043 casos confirmados, com 58 mortes, das quais 16 somente em fevereiro.
Diante deste quadro, o prefeito Gustavo Zanata publicou o decreto 8.274. Pelo texto, que vigora a partir de ontem, quinta-feira, o Parque Centenário fica interditado para o público, exceto para o uso de ações de vacinação. Além disso, está proibida a permanência de pessoas em torno da Estação da Cultura, do Cais do Porto, de praças, espaços de conveniência e no acesso ao Morro São João. E o decreto ainda proíbe qualquer outra atividade, independente do local que provoque aglomerações. E olha aí no litoral, mais de 120 estabelecimentos foram fiscalizados entre Imbé e Tramandaí. As exigências da autoridade é que os estabelecimentos cumpram, né, a questão aí do fechamento a partir das 20 horas. Isso foi estabelecido. E o que a gente pode falar a partir dessa notícia, Beto, é que o seguinte, também no anúncio do dia de ontem, o governador anunciou que vai ter um novo programa das secretarias de segurança, através de todas as forças do estado, de maneira integrada, o programa Te Cuida RS, e aí agora vem uma forte ação por parte das agentes de segurança, que vão trabalhar aí especificamente na condição da respeitabilidade sobre os decretos da bandeira preta. Todos os agentes de segurança vão ser mobilizados, claro, para continuar cumprindo com as suas funções, mas ao mesmo tempo estender as ações de fiscalização sobre todo e qualquer agente suspeito de aglomeração ou desrespeito aos decretos. O que dá a entender é que a segurança nessa próxima semana vai ser reforçada para garantir aí que a circulação de pessoas seja diminuída. E segundo o portal Tua Rádio, Capão Bonito do Sul confirma a presença do vírus da febre amarela em primata encontrado morto. A Secretaria da Saúde de Capão Bonito do Sul informou na tarde de ontem, quinta-feira, que houve a confirmação da presença do vírus da febre amarela em um primata encontrado morto na localidade de Barretos, interior do município. Segundo a nota, as amostras que testaram positivo foram coletadas em 10 de fevereiro. O vírus é transmitido por mosquitos dos gêneros Sabetes e Angamagus, que são insetos diurnos e vivem em ambiente de mata nativa, como estão as copas das árvores, onde também estão os macacos, acabam se alimentando do sangue dos primatas. E os contaminados, apesar disso, o macaco não transmite a doença para o ser humano. E seguindo com informações que a gente traz aí também do estado, a OAB aqui do Rio Grande do Sul, através do seu presidente Ricardo Breyer, a Ordem dos Advogados do Brasil, oficiou o Tribunal de Justiça para que mantenha em andamento os prazos dos processos eletrônicos e o atendimento virtual. Essa foi a forma com que a OAB encontrou, porque após a edição da Bandeira Preta na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça decretou a suspensão de prazos de diversos processos. E a Ordem Gaúcha considera salutar a medida de proteção à coletividade nas comarcas com bandeira preta, sendo prudente um atendimento diferenciado e a manutenção das suspensões dos processos físicos. Contudo, Ricardo Breyer falou em entrevista nessa quinta-feira que o dirigente defende que a revisão da medida que cessou os prazos dos processos eletrônicos, solicitando atendimento à advocacia de forma virtual. Olha isso, Thiago. Segundo o Twitter, 2 famílias resgatadas de condições análogas ao trabalho escravo em plantação de fumo na zona rural de Venâncio Aires. A operação conjunta da inspeção do trabalho encontrou trabalhadores vivendo em situação degradante, incluindo crianças entre 9 e 17 anos. Exatamente. O Ministério Público do Trabalho traz para nós em 2021 que esse tipo de situação ainda ocorre, situação análoga à escravidão. Essas 2 famílias foram libertadas aí desse cativeiro que a gente ainda tem que assistir acontecendo. Beto, vamos para um rápido intervalo. É isso mesmo. Agora são 8 horas e 36 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira
primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira amarela. Bem, as bandeiras colorem o modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas e os municípios? E as pessoas? Como conviver em meio à pandemia e às nossas bandeiras? Este é o tema do próximo Entrevistas no dia 1º de março. Às 21 horas, eu te espero. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Retornando ao vivo para você, o Conecta News, a sua central de notícia e informação, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Conecta Mais TV, ao vivo com você. Beto Guidini, como é que tá o tempo lá fora? O céu ensolarado, mas esse final de semana não vai dar para fazer churrasquinho na piscina, né? Mas só no domingo, pelo jeito, Thiago. Agora são 8 horas e 41 minutos. A sexta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 16 graus. Aí, durante a tarde, a temperatura poderá chegar aos 29 graus. Já para o sábado, a previsão também é de sol. As temperaturas ficam entre 14 e 28 graus. Já no domingo, há 50% de chance de chuva. A mínima será de 15 graus e máxima de 27 graus. Nesse momento, fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E Beto, pegar e mandar um abraço para quem está nos acompanhando agora, o seu João Luiz da Costa, o seu José Luiz Teles Paim, a dona Mirene Vera Furlaneto, que disse bom dia, gente linda. E o Ivanir Fim, que nos acompanha lá de Brasília, no Distrito Federal, mandando um bom dia para todos nós. Um bom dia para todos os telespectadores da Conecta Mais. E agora nós seguimos com as nossas informações falando sobre economia, Thiago. Segundo o portal da CNN Brasil,
O lucro da Petrobras é o maior da história entre empresas de capital aberto no país. O resultado registrado pela Petrobras no quarto trimestre de 2020 foi o maior lucro trimestral da história das empresas de capital aberto no Brasil, segundo a empresa de análise econômicas Economática. O lucro líquido de 59,9 bilhões de reais, um aumento de mais de 634% em relação ao mesmo período de 2019, quando a empresa havia lucrado 8 bilhões e 15 bilhões de reais. Em uma análise, a Economática levou em conta os lucros trimestrais históricos ajustados pela inflação no período de 1986 até dezembro de 2020. Com os ajustes feitos pelo IPCA, a Petrobras aparece 10 vezes como líder das maiores lucros da história, em frente da Vale, com 7 participações. Sim, Beto Guidini, sendo única no país fazendo o que faz e vendendo a gasolina a 5 barão e 50 centavos, até eu faço dar lucro esse troço aí. Seguindo com as informações, porque tem notícia que a gente até perde a compostura. A inflação do aluguel também subiu e teve uma alta de 2,53% em fevereiro. Nos últimos 12 meses, o IPCA soma aí mais de 28,94%. Segundo a FGV, os combustíveis puxaram a alta do índice. Então, desculpe, não é o IGPA, é o IGPM. Esse número aí fechou em alta e já vai somando. A casa vai chegar nos 30%, sem dúvida nenhuma. O importante é que, se o seu contrato de aluguel é indexado pelo IGPM, converse com o seu corretor de imóveis para não aplicar esse reajuste que é desumano, né, Beto? Isso. E segundo o portal Money Times, a Ambev encerra o quarto trimestre de 2020 com alta de 63,3% de lucro. A Ambev encerrou o quarto trimestre de 2020 com alta de 63,6% de seu lucro líquido, de acordo com o balanço financeiro enviado ao mercado nesta quinta-feira. O valor ficou em 6,8 bilhões de reais, ante a 4,2 bilhões de reais no período anterior. A receita líquida da companhia também subiu 19,9% nos últimos 3 meses do ano, atingindo 18,5 bilhões de reais. A EBITDA, valor da geração da caixa da empresa, ajustado, subiu 29,1% para 8,9 bilhões de reais. A margem EBITDA ajustada ficou em 48,2%. Muito bem, já que estamos falando de Ambev, vamos também falar da Heineken. Isso porque a companhia holandesa fez um novo contrato de distribuição com o sistema Coca-Cola e pretende mudar o mercado de bebidas. O acordo foi firmado e prevê uma ampla gama de opções para o consumidor brasileiro. Segundo as informações do contrato, que deve começar a entrar em vigor na segunda metade deste ano de 2021, as partes iniciarão uma transição suave das marcas Heineken e Amstel para a rede de distribuição do grupo Heineken no Brasil. O sistema Coca-Cola continuará a oferecer Kaiser, Bavária e Sol e complementará esse portfólio com a marca Premium Eisenbahn e outras marcas internacionais. Ainda como parte desse redesenho da parceria de distribuição, de acordo com certos termos colocados, o sistema Coca-Cola Brasil poderá vender e distribuir outras cervejas e bebidas alcoólicas até uma certa promoção do portfólio do grupo Heineken, assim como a Heineken poderá ter possibilidade de exportar para outros segmentos não alcoólicos. Isso vai permitir que as partes atendam consumidores e clientes do mercado brasileiro num maior leque de expansão. Nossa, falei tantas vezes a palavra Heineken nessa notícia que chegou a dar sede, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Segundo o portal, agora falando de agricultura, segundo o canal Rural, a soja. A colheita avança e o movimento de caminhões já aumenta no porto de Paranaguá, no Paraná. A safra da soja 2020-2021 está começando a chegar ao porto de Paranaguá, no Paraná, para exportação, informa os portos do Paraná em nota. Segundo o comunicado, o movimento de caminhões que descarregam produto nos terminais paranaenses já se intensificou e deve chegar a 2.000 veículos por dia a partir da primeira semana de março. A expectativa da empresa é que o porto receba cerca de 2 milhões de toneladas no mês que vem. No primeiro dia de fevereiro, apenas 221 caminhões passaram pelo pátio de triagem do Paranaguá, segundo uma nota do
Porto. E seguindo com informações também da agricultura, a Kepler Weber, gigante aí na produção de silos de armazenagem, obtém um lucro líquido de 20 milhões no quarto trimestre do ano. A líder do mercado de equipamentos para armazenagem de grãos registrou um lucro líquido na casa dos 20 milhões, uma queda de 1,7% frente ao período anterior. O lucro somou no total aí essa quantidade e no comunicado sobre os resultados a empresa destacou o crescimento da receita operacional líquida de 2020, que chegou a 15%, superando as dificuldades causadas pela pandemia. E agora os recordes, agora vamos falar sobre as notícias internacionais, as notícias do mundo. Segundo o portal da CNN Brasil, a Alemanha e Bélgica realizam maior apreensão de cocaína da história da Europa. Autoridades da Alemanha e Bélgica apreenderam mais de 23 toneladas de cocaína em uma operação internacional que resultou na maior apreensão de drogas da história da Europa. O anúncio foi feito na quarta-feira. A operação, que durou mais de uma semana, culminou na prisão de um homem de 28 anos na Holanda, cujo endereço estava cadastrado para receber a remessa, de acordo com informações da polícia alemã. Oficiais da alfândega da Alemanha investigavam o caso baseados em dicas que recebiam das autoridades da Holanda. Segundo as pesquisas, os agentes da cidade portuária de Hamburgo abriram 3 contêineres listados para o transporte de materiais de construção. Na área de testes do contêiner foram encontradas latas de argamassa preenchidas com pacotes de cocaína. Os investigadores encontraram mais de 16 quilos de drogas em 1.728 latas de material de construção. E no sábado, as autoridades da Bélgica encontraram outros 7,2 quilos de cocaína dentro de um contêiner que transportava blocos de madeira, Tiago. Muito bem, a maior apreensão da história da Europa. Veja bem, isso vira notícia. E olha essa informação que a gente tem aqui, Beto Guidini, esses cookies que toda volta abrem no telefone e a gente clica em outra coisa. O Reino Unido se prepara para sair do lockdown após uma queda de 81% nos casos de Covid. A partir de 8 de março, as escolas no país devem reabrir e no final do próximo mês, os encontros entre amigos e familiares serão permitidos. Lembrando que o Reino Unido entrou em um lockdown profundo desde o final de dezembro. E o premier britânico Boris Johnson, que você vê na foto aí um pouco despenteado, disse que os números dos casos acabaram caindo vertiginosamente e que agora, né, um roteiro que vai nos tirar do lockdown com uma certa cautela. E o Reino Unido, então, vai se preparando. Só que o que eles fizeram de diferente, Beto, você sabe? Não, comenta com nós. Eles começaram a se vacinar em dezembro, essa é a história. O Reino Unido assinou contratos com a Pfizer, comprou um grande lote de vacina, imunizou toda a sua população e hoje, no final de fevereiro, começo de março, eles já estão com uma queda de 80% na transmissão do vírus e se preparam para reabrir de forma efetiva todo o país. É óbvio que nós vivemos contextos bem diferentes, Brasil e Reino Unido não podem ser incomparados, mas uma coisa a gente tem que falar: estamos atrasados na vacinação, sem dúvida nenhuma estamos. E Beto Guidini, já que estamos no Reino Unido e falando das notícias internacionais, não podemos esquecer do mercado financeiro, que é um oferecimento especial da Unimed Vale das Antas, a Dilnet Telecom, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. Quais são as cotações nessa manhã, Beto? Começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,53, o euro a R$ 6,73, a libra R$ 7,74. Já pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 166, mínimo R$ 159. O milho máximo R$ 84 e mínimo R$ 77,50. O arroz máximo R$ 89,40 e mínimo R$ 86,35. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 285,50, mínimo R$ 279. Já para o preço da arroba da vaca, o máximo R$ 278 e mínimo R$ 260,40. E as bolsas e as suas cotações. Ibovespa, queda de 2,95 no dia de ontem a 112 mil pontos.
Dow Jones queda de 1,75 e Nasdaq queda de 3,52, refletindo o resultado em Nova York da descoberta de uma nova variante da Covid-19 que se espalha muito rápido também por lá. Nesse momento, todos os mercados europeus operam em queda. Meu Deus do céu, tá tudo vermelho aqui, Beto Guidini. Xangai queda de 2,12 na China e o japonês Nikkei queda de 4%, ou seja, preparem-se, a sexta-feira no mercado financeiro é negra. É, isso aí. Agora são 8 horas e 52 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira amarela. Bem, as bandeiras colorem o modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas e os municípios? E as pessoas? Como conviver em meio à pandemia e às nossas bandeiras? Este é o tema do próximo Entrevistas no dia 1º de março. Às 21 horas eu te espero. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Retornando ao vivo para você com o Conecta News dessa manhã e agora nós vamos falar sobre esporte, Beto Guidini. What's happened na noite de ontem, né? Faltou um golzinho, São Paulo fez todo o trabalho, mas aqui no Rio Grande do Sul não deu, né? Tudo bem, foi anulado 2 gols de impedimento e um pênalti duvidoso não foi marcado. Não dá para dizer que não passaram a mão no Inter, Beto. Pelo que diz aqui, Thiago, agora são 8 horas e 57 minutos, mas antes vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. A sexta-feira amanheceu ensolarada
aqui em Nova Prata. A temperatura é registrada ao amanhecer foi de 16 graus e durante a tarde a temperatura poderá chegar aos 29 graus. Sábado, a previsão também é de sol. As temperaturas ficam entre 14 e 28 graus. No domingo, há 50% de chance de chuva. A mínima será de 15 graus e máxima de 27 graus. Neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E essa notícia, Tiago, segundo o portal Globo Esporte. O Inter tem 2 gols anulados, tropeça no Corinthians e vê título brasileiro escapar. O Internacional teve 2 gols bem anulados por impedimento, um pênalti desmarcado após consulta ao VAR, não saiu do 0 contra o Corinthians e perdeu a chance de voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro após 41 anos. O 0-0 da noite de quinta-feira no Beira-Rio teve gosto amargo e fez jogadores desabarem logo após o apito final, ainda mais porque o São Paulo venceu o Flamengo no Morumbi, resultado que fazia o Colorado depender apenas de suas próprias forças para ser campeão. O gol de Edenilson, principalmente aos 51 do segundo tempo, fez o Beira-Rio explodir mesmo quase vazio. Membros da diretoria de jogadores não relacionados foram os responsáveis pela festa momentânea. E a anulação derrubou de vez o elenco, que agora começa a temporada 2021, tentando superar a decepção da reta final do Brasileirão. Beto, Gauchão não deu, Libertadores não deu, né, Copa do Brasil não deu, Brasileirão não deu, o Inter encerrou o ano de 2020. E, um golzinho, ficou judiado. Agora o próximo jogo que a gente fala é justamente esse, né? São Paulo e Flamengo. Todo mundo dizia que o São Paulo já era cobra morta, que o Flamengo ia dar uma patrolada e erguer a taça. Nananina não. O São Paulo fez 2-1, fez a sua parte, só cabia o Inter fazer lá 1, 2, 3, quantos gols precisasse para sair desse jejum de 41 anos sem título brasileiro, o que não aconteceu. São Paulo venceu o Flamengo e mesmo derrotado, contando com o resultado do empate do Internacional, o Flamengo ergueu aí a taça do Campeonato Brasileiro. Sei lá eu pelas quantas vezes o Flamengo já é campeão, acho que 8, 9 vezes o Flamengo é campeão brasileiro. Mais uma vez, vai lá, né? O Flamengo conquistou 2019, 2020 e agora também ficou campeão. O Clube de Regatas Flamengo. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sabe quem escreveu o hino do Flamengo, Betão? Conte-nos. Lupicínio Rodrigues. O Lupicínio. Isso porque Lupicínio Rodrigues era torcedor fanático do Grêmio, escreveu o hino do Grêmio, que é o mais bonito de todo o Brasil, sem dúvida nenhuma, e era muito... Sonhar é preciso também. E era muito amigo do Cartola, sambista carioca, que torcia para o Flamengo. Então, como um presente ao amigo Cartola, Lupicínio escreveu o hino do Clube de Regatas Flamengo. E agora falando do seu time, vamos falar do Grêmio? O Grêmio já não estava mais fazendo nada nesse campeonato, né? Segundo o portal Globo Esporte, o Grêmio termina o Brasileirão com menos derrotas, mas em pior posição com o Renato. A campanha melancólica do Grêmio teve o último capítulo na noite desta quinta-feira, no estádio Nabi Achichaidet. A derrota para o Bragantino deixou o Grêmio na pior colocação no Campeonato Brasileiro desde 2017, quando o Renato Portaluppi começou e terminou as campanhas. O tricolor foi o time que menos perdeu na edição de 2020. E as 7 derrotas também são o menor número registrado pelo Grêmio nos brasileiros, sob o comando do ídolo. Isso só mostra como a campanha gremista foi travada e poderia atingir voos maiores. Foram 17 empates a amarrar o time na tentativa da vaga direta na Libertadores, Thiago. Muito bem, tudo bem. O Grêmio vai para a Libertadores do ano que vem e domingo tem a primeira partida da final da Copa do Brasil. É para ser domingo, ainda não sabemos se vai trocar de lugar ou de data, mas enfim, está prevista aí. Quem sabe a chacota pode inverter, mas até que a segunda-feira não chega, Beto Guidini, a gente pode dar uma flauteada, né? Faltou um golzinho só, mas tudo bem, coisa que acontece. Agora tem uma matéria especial, Beto Guidini. Isso mesmo, agora são 9 horas e 2 minutos. O rap surgiu na Jamaica e é utilizado por muitos como forma de manifesto. As rimas trazem consigo toda a luta
e História de Quem Conta. Toda a luta, história de quem conta. O município de Nova Prata também tem esta cultura, e pensando nisto, um projeto foi lançado para aprovação de um edital estadual. Dentre os mais de 3.000 projetos, foi classificado em 31ª posição. O projeto, que vai proporcionar oficinas de rap para os moradores dos bairros Citadela e São João Bosco, aqui em Nova Prata. Vamos conferir esta matéria. Bom dia. Surgiu na década de 1960 lá na Jamaica. E aqui no município de Nova Prata a gente pode contar com essa tradição, com essa cultura, uma forma de expressão, de reivindicação que aqui no bairro São João Bosco você pode encontrar. O projeto Oficina do Rap foi contemplado em 31ª posição dentre mais de 6.000 projetos inscritos de todo o estado, em um edital que foi lançado nos últimos meses. Vamos entender um pouco mais sobre esta iniciativa. A Fundação Marco Polo escreveu ao longo do ano passado um projeto de edital para a Secretaria Estadual da Cultura. Foi no âmbito da Lei Aldir Blanc, né? E eles receberam um valor de 20 milhões de reais para dividir entre produtores culturais do estado inteiro. Por isso eles lançaram esse edital, que previu então 2 modalidades de inscrição, uma para pessoa física e outra para pessoa jurídica, né? Produtores culturais pessoas físicas e do outro lado produtores culturais pessoas jurídicas. E também dividiram proporcionalmente o valor, né, entre essas 2 modalidades. Os projetos para a pessoa física, eles eram num valor único de 15 mil reais. E os projetos para a pessoa jurídica, no caso para empresas e entidades culturais, poderia variar entre 30 e 50 mil reais. Quando eu tomei conhecimento do edital, né, foi aí que eu me dei conta, né, que muitas pessoas aqui da nossa cidade, entidades, inclusive empresas, poderiam se inscrever nesse projeto. E com algumas eu entrei em contato, né, para auxiliar na construção desses projetos. Então o Silney, né, eu sei que ele tem um trabalho de longa data com a questão do hip hop, né? Aliás, nós tínhamos já feito no ano de 2018 um primeiro encontro de hip hop aqui em Nova Prata, né, que trouxe ativistas culturais do Rio Grande do Sul inteiro. Então eu propus para ele, né, que a gente escrevesse um projeto para ele desenvolver atividades especialmente voltadas às crianças, adolescentes e jovens aqui do bairro São João Bosco e também do bairro Citadela, né, que seria o foco de atendimento desse projeto que foi inscrito e que a gente denominou simplesmente de oficinas de rap. No primeiro momento, quando finalizou o processo de inscrição, eu fiquei assim bastante surpreso e até comemorei o grande número de inscritos, né? Ao todo se inscreveram mais de 6.000 projetos, né? 3.300 pessoas físicas e mais de 3.000 também como pessoas jurídicas. Eu tinha pouca expectativa de que alguns dos nossos projetos pudessem ser contemplados em função de que nós estávamos concorrendo com o estado inteiro. Nesta segunda-feira, quando foi divulgado o resultado, né, para nossa surpresa, a gente percebeu que um dos projetos que havia sido apresentado, né, especificamente esse que eu mencionei, da oficina de rap, né, foi contemplado, então, sendo classificado dentre esses 3.300 projetos de pessoa física na 31ª colocação. E por isso ele vai receber então esse valor aí de 15 mil reais para ser desenvolvido atividades de rap aqui no bairro São João Bosco e no bairro Citadela. Bom, o projeto ele vai ser desenvolvido em 3 etapas. Assim que for depositado o valor na conta que vai ser aberta para execução do projeto, então vai ter um período de inscrição, né? Então vai ser divulgado para que o público-alvo, né, dessas oficinas possam se inscrever gratuitamente, né, para desenvolver essas atividades. Num segundo momento, então, durante 8 semanas, 1 hora por semana, haverá essas oficinas. As oficinas também serão divididas em grupos, por faixa etária, especificamente, né, podendo ao todo ter até 4 grupos, né, contemplados com este projeto. Finalizada então essa etapa das oficinas, haverá uma demonstração pública.
Aí, a depender dessa questão das bandeiras, dessa questão da pandemia, né, a expectativa no primeiro momento é de se fazer então uma apresentação, talvez aqui na praça, né, do São João Bosco, uma apresentação pública, como uma prestação de contas do trabalho desenvolvido ao longo dessas 8 semanas, e caso não seja possível fazer essa apresentação pública, então será feito na modalidade de live. Então, nós ficaremos na dependência dessa última etapa, que é a prestação de contas, que é a finalização, o ápice do projeto, a depender então da questão das bandeiras, né, que a gente vai ter aí estabelecendo a possibilidade ou não do distanciamento social nas próximas semanas. Então, esse basicamente é o formato do projeto, né, que foi apresentado e que foi aprovado. Salve pessoal da Conecta, aqui da comunidade São João Bosco, de rapper aí, mais conhecido como Sinei Rodrigues. Direto da Zona Norte, pá, aí. Comunidade de São João Bosco. É com enorme satisfação que eu venho dar entrevista aí, junto com o professor Everson Marca aí, sobre o projeto aprovado. Além da satisfação, a felicidade perante ao Estado, em 3.000 e poucos inscritos, para desenvolver um projeto. Fomos contemplados aí com a posição de 31º lugar. É um feito muito satisfatório. Em meados de 95, 97, esse período aí, nós tínhamos uma gurizada aqui, localizada na rua Enedina Pereira dos Santos. Eu, o Bode, o Gordo. Uma gurizada que hoje aí tá firmão, tá na luta aí ainda. Começamos a escutar Racionais, né, o Homem na Estrada e tal, e ali surgiu, deu um plim ali para nós começar também a fazer um som, né, que era uma forma de reivindicar os nossos direitos, que aqui a comunidade era bem esquecida pelos gestores do poder público, vindo a calhar que o que nós reivindicava através do rap começou a surtir efeito, né, e começamos a incomodar, inclusive, até, né. E trouxe bons resultados. Hoje tem bastante gurizada aí me cobrando, buscando, para nós dar continuidade, a voltar aos grupos, que nós já conseguimos desenvolver bastante coisa. Através de um programa federal que teve aí, do PEL, que até com o professor Everson Marca aí, conseguiu na época que era vereador, para nós aqui do município. Tinha 2 saídas naquela época. Ser jogador de futebol, aceitar o que o sistema empunhava em nós, de trabalhar só braçal, ou ir pro rap, né? Muitos optaram pelo rap, eu fui um. E permaneci até hoje. Estamos aí tentando fazer sempre o melhor aí pela gurizada, vendo essa gurizada nova aí, que tá vindo, crescendo. Botando um pouco de ideologia neles, um pouco de incentivo e fomento para eles crescerem um cidadão mais pensante e buscando uma vida melhor para eles, né? Bom, o rap para mim é uma forma de viver, né? Uma forma de vida. Poder debater, poder cobrar, poder reivindicar até a mim mesmo e os meus pensamentos, de raciocinar melhor, de buscar para mim o que eu quero buscar para todos também, que tenham os mesmos direitos e acabar com o preconceito, o racismo, que eu já passei muito, né? A rapaziada aqui em cima no São João Bosco também é muito vista assim, passa por esses perrengues aí. Para mim é uma forma de vida. Eu espero ser o professor para tentar fazer diferente, que já tentamos fazer várias vezes. Nós continuamos, damos andamento em tudo. Como disse o professor Marca, desde 98 tá junto do nosso lado aí, principalmente do meu, né? Aqui não estamos aqui para vangloriar ninguém, mas o que é para ser certo é certo e o que tem que dizer, tem que dizer. O cara sempre acreditou no sonho, sempre valorizou, principalmente a cultura popular, né? Sempre fez de tudo aqui por cima, aqui na gurizada aqui de São João Bosco, principalmente por mim, né? E mais uns quantos. Pode ver aí que a comunidade é quase 2.000 habitantes aí em cima. E sempre foi um sonho. Agora, dessa vez, formar novos pensadores aí, através do rap, e botar eles fazer um som, gravar o seu negocinho aí. Tentar fazer eles divulgar o trabalho deles e ensinar novos poetas aí. Ver se conseguimos formar mais uns poetas aí para me acompanhar na luta junto. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano.
músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira amarela. Bem, as bandeiras colorem o modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas e os municípios? E as pessoas? Como conviver em meio à pandemia e às nossas bandeiras? Este é o tema do próximo Entrevistas no dia 1º de março. Às 21 horas, eu te espero. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Último bloco do Conecta News dessa manhã, mandando um abraço também para Dona Tere Cúnico, que está nos acompanhando, e mandou um abraço e um feliz final de semana para a senhora também, Dona Tere. Beto Guidini, boletins epidemiológicos, na sequência, Dr. Guilherme, para falar sobre a situação da pandemia aqui na cidade. Mas tem que mandar um abraço para Dona Tere também, né? Por favor, né, Então Thiago? manda também um abraço para Dona Tere. Agora são 9 horas e 15 minutos. A previsão do tempo, essa é a nossa última informação da previsão do tempo dessa manhã. A sexta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. E a previsão é de que a temperatura registrada no amanhecer foi de 16 graus. E durante a tarde a temperatura poderá chegar aos 29 graus. No sábado, a previsão é também de sol. As temperaturas ficam entre 14 e 28 graus. No domingo, há 50% de chance de chuva. A mínima será de 15 graus e máxima de 27 graus. E neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos apresentar os boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Casos ativos são 189. Pacientes internados no Hospital São João Batista, 19. Casos novos, 32. Óbitos confirmados, 17. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos, 28. Em isolamento, 33 pessoas, óbitos foram 2. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos, 9. Óbitos, 3. Casos confirmados 337, cotiporanenses sob monitoramento 40 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 44, casos hospitalizados 8, óbitos foram 8 também, e casos em isolamento 297. Pela cidade de Veranópolis,
casos ativos 176, óbitos 16, hospitalizados 8, em outros hospitais 1 pessoa. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 804, casos curados 724, internações 5, óbitos 6, em monitoramento 160. E pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 4, hospitalizados 2 e óbitos foram 4, Tiago. Muito bem, os números aí vêm subindo, vêm crescendo de maneira vertiginosa, como é repassado pelas autoridades, tanto de saúde quanto as autoridades políticas, e a gente deve redobrar a atenção, afinal, estamos aí em bandeira preta em todo o estado do Rio Grande do Sul, sem possibilidade de cogestão, e a gente ontem tinha prometido que faria ao vivo não deu, fomos lá e gravamos, e agora entregamos para você aí, Dr. Guilherme, falando sobre a pandemia, Beto. Isso mesmo. Bandeira preta. Hospitais sem UTIs. Filas de espera. Mais de 1.500 mortes por dia pelo novo coronavírus. Tudo isso é verdade. Fake news rodam a todo momento. Mas não se engane. Afinal, estamos vivendo um momento mais crítico em nosso estado e também no país desde o início da pandemia. E para falar um pouco sobre Nova Prata, a nossa equipe conversou com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, que explica sobre a atual realidade aqui no município de Nova Prata. Vamos conferir. Viemos por meio desse momento fazer um alerta à sociedade de Nova Prata. Eu acho que todo mundo já sabe o que está acontecendo a nível nacional. Acredito que não seja nenhuma novidade o que eu vou falar aqui, mas sempre reforçar, acho que ajuda. Algumas pessoas acabam aderindo ao que eu vou pedir agora, se tu ficar repetindo. Então, assim, a gente está com a emergência hoje extremamente lotada, nós não temos mais leitos no hospital de internação, isto é, a enfermaria de leitos Covid está lotada, então os pacientes que precisam internar vão ter que aguardar na emergência. Isso está acontecendo no país inteiro, veio descendo, aconteceu em Santa Catarina, Paraná e agora chegou no Rio Grande do Sul. Os noticiários, as televisões estão mostrando, é verdadeiro, tá? Não tem ninguém exagerando, ninguém está inventando nada. A gente escuta muita coisa tentando passar para as pessoas que a situação não é a que realmente está acontecendo, tá? Ontem, inclusive, eu li uma mensagem, que é uma coisa assim que a gente fica depois pensando quem é que escreve um negócio desse, que as pessoas, todo mundo, o governo, os médicos estão alertando a sociedade porque para ficarem em casa para justificar a incapacidade de resolverem o problema. Então, assim, gente, a questão não é aumentar os leitos de UTI. Se nós dobrarmos o leito de UTI, hoje tem 2.100 leitos de UTI mais ou menos para Covid no Brasil, no Rio Grande do Sul. No Brasil são centenas, né? E a gente aumentar esse número de leitos para 10 mil no Rio Grande do Sul, tá? Vai significar 10 mil pessoas internadas em UTI. Isso vai morrer mais de 5 mil das que estão internadas em UTI. Então a gente não pode justificar os cuidados pela presença ou não somente de leitos de UTI. A questão é que as pessoas têm que se cuidar para que não vão para a UTI, tá? Leitos de UTI significam, quando eles estão cheios, que está indo tudo mal, tudo errado. Nós estamos passando o reflexo agora do carnaval. No final de ano não teve um reflexo, mas o carnaval teve. A gente começou a atender os pacientes e pela história que a gente está vendo, a contaminação é praticamente toda no carnaval. E agora, na semana que vem, vai vir os pacientes que foram contaminados por essas pessoas que se contaminaram no carnaval, tá? Os jovens saem, se contaminam no carnaval. Quando eles voltam, eles contaminam seus familiares. E aí, 7 a 10 dias depois, esses familiares, que é aqueles que a gente não gostaria que fossem contaminados, porque são os de mais risco, não que a gente gostasse que alguém fosse contaminado, mas dentro
dos critérios e da estatística de quem vai para a UTI e acaba morrendo, esses pacientes são os de maior risco que vão acabar vindo ainda. Então a gente pede que as pessoas, no menor sintoma de qualquer coisa respiratória, se isole dos pacientes de risco. Isso é um pedido que eu estou fazendo, é um pedido do governador, de todo mundo que trabalha com saúde no país todo, hoje está apelando para que as pessoas não se misturem, não se juntem, não se aglomerem. Isso é uma coisa verdadeira. Não é justificar por que não tem leito de UTI. A questão é que a gente não quer que as pessoas vão para a UTI. Um paciente Covid que vai para a UTI, ele ganha um passaporte com 50% a 70% de chance de morrer. Não é? Aí, mas vocês estão aí mandando nós ficar em casa porque não tem leito de UTI. Não é isso. Esse é um comentário de extremo mau gosto. Eu escutei várias vezes isso ontem. Então, assim, não tem sentido, tá? Quanto à questão da vacinação, tá? Foram vacinados no Rio Grande do Sul já uma quantidade até em valor absoluto de pessoas, mas que representa em porcentagens um número muito baixo ainda. Então, a vacinação não vai refletir em nada, não vai ajudar em nada por enquanto. Além de que, quem foi vacinado a primeira dose recém, já tivemos casos de contaminação por Covid, porque precisa as 2 doses. Então, quem for vacinado precisa cuidar para não pegar o Covid até a 2ª dose, 30 dias depois da 2ª dose. Então, isso é um aviso também. A vacinação segue, vai chegar algumas doses para nós em Nova Prata entre hoje e amanhã. Vamos ver se chega, né? No Rio Grande do Sul, acho que chegou ontem à noite, se eu não me engano. Então eles devem estar fracionando e distribuindo entre hoje e amanhã. A gente vai iniciar um novo ciclo de vacinação, vai depender. O Estado não avisa com antecedência quantas vacinas vêm e para quantos dias, para quantas pessoas. Então a gente vai ter que esperar eles enviarem, que aí eles vão quantificar direitinho e a gente avisa todo mundo. Com questão assim da cidade, foi feito o decreto da bandeira preta, tá? E vai existir uma fiscalização maior e vai ser tomado medidas um pouco mais rígidas, segundo o prefeito e os órgãos responsáveis do município por essa parte, tá? A gente, como médico, apenas atende os pacientes e tenta informar e alertar. Mas, se as pessoas não colaborarem agora no município de Nova Prata, a gente vai ter um problema sério, que é a falta de leitos no hospital, porque já não tem, emergência superlotada, consultórios superlotados, os postos com superlotação. Então agora o momento é o quê? Se aglomere o menos possível, fiquem em casa, saem na necessidade de máscara, lave muito as mãos e levem a sério. A gente ainda tem gente levando na brincadeira, está morrendo 1.500 pessoas no Brasil por dia, e não é invenção, são pessoas que internam por Covid mesmo, tá? Então é o apelo que a gente faz, mais uma vez, fica meio repetido, fica repetição, parece que o cara está falando sempre a mesma coisa, mas o momento é de extremo cuidado. Isso mesmo, Beto, o momento é de extremo cuidado e a gente tem que ter extremo cuidado para não passar do tempo. Quais são os comentários que nós temos para finalizar, Beto? Agora são 9h26, Thiago. Rapidinho, nós vamos comentar aqui que, segundo o portal W12 do Senado, a lei que estabelece a autonomia do Banco Central é sancionada. Segundo o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou na quarta-feira a lei que estabelece a autonomia do Banco Central, originário da PLP 19/2019. O texto tem como principal novidade a adoção de mandatos de 4 anos para o presidente e de diretores da autarquia federal. E olha a cutucada do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que vai deixando o comando, fez uma live para falar sobre o lucro da companhia e ele usou uma camiseta escrito Mind the Gap. Esse dizer é muito comum no metrô de Londres e quer dizer, numa tradução literal, cuidado com o vão.
só que na linguagem praticada no mercado internacional, o gap é um intervalo de preços aí que pode derrubar ações das companhias. Ele deu uma cutucadinha, né, Beto? Isso mesmo. E agora uma notícia aqui bombante também, ó, segundo agora no Vale, Garopaba implanta barreira e só entram turistas com teste negativo para o Covid. A Garopaba implanta barreiras sanitárias na entrada da cidade a partir de ontem, quinta-feira, para conter o fluxo de turistas e reduzir os episódios de lotação nas praias. A operação será feita pela Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Militar e Polícia Rodoviária. E falando aí sobre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, ao ser questionado sobre um lockdown que está sendo feito na cidade de Chapecó após o agravamento da crise sanitária, ele perguntou: para que lockdown? Eu venho falando desde o ano passado que isso não adianta. O presidente também falou no dia de ontem e questionou aí o uso da máscara. Beto Guidini, vamos para a próxima notícia. Agora aqui, por exemplo, agora o Diário do Centro do Mundo diz que o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa anunciaram ontem um lockdown com fechamentos começando da maneira escalonada a partir das 17 horas de hoje, sexta-feira, dia 26, até às 5 horas da segunda-feira na Bahia, por conta do crescimento de casos de Covid-19. Nesse período, só poderão funcionar atividades consideradas essenciais. Então aí, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente falou da Bahia e agora no Mato Grosso, porque Cuiabá também informou que 40% dos seus leitos de UTI estão fechados por falta de médicos. Então veja que a situação, falta de médicos e de remédios, também está bastante complicado lá no Mato Grosso. Mas vamos para o espaço, Beto, para encerrar? Isso mesmo, vamos falar da atualidade. Segundo o portal History, a NASA está pronta para explorar o asteroide de Ouro, que poderia causar colapso na economia mundial. A missão NASA, que irá estudar o asteroide Ouro Psyche de 16, cujo valor de milhares de vezes maior do que a economia mundial, ingressou na última fase das operações. Segundo os responsáveis pelo projeto, a nave espacial e equipamentos a bordo estão em fase de montagem e logo se submeterão às últimas provas antes do lançamento previsto para agosto de 2022, Thiago. Muito bem, mineração espacial, um asteroide que tem mais valor do que toda a economia do planeta Terra. Veja você quanto poder está contido nessa pedra que está vagando pela infinitude do espaço. E nós desejamos a você que nos acompanhou nessa manhã um excelente final de semana. Redobre os cuidados, a máscara, o álcool gel, o distanciamento social. Vai ser bandeira preta nesse final de semana, então cada um fazendo o seu dever, pensando assim, ó, se não gosta do governador, se não gosta do presidente, se não gosta do prefeito, pelo menos goste dos médicos, goste das enfermeiras, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, das pessoas que trabalham nos hospitais das nossas cidades, porque todos eles estão sobrecarregados. Então, em respeito aos profissionais da saúde, vamos seguir os protocolos sanitários e um bom final de semana a todos. Agora são 9 horas e 30 minutos, temperatura 23 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, um bom final de semana. Cuidem-se e até lá.